Aí. Então vamos lá. Oi, aumentar o ar? Tá. Diminuir o fluxo de perda de calor. Puta que, agora faz sentido. Tá 19, velho. Tem horas? Ah, você não parece que tá congelando, velho. Vocês têm que falar, gente. É que assim, pra mim não faz muita diferença. Quer dizer, eu começo a sentir calor. Eu vi que vocês repararam que eu não transpirei hoje, né? Hoje eu fiquei bem, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Aí faz sentido, né? Ô, gente, quando vocês vierem pra sala de manhã, dá uma olhada sempre na temperatura, porque às vezes as meninas colocam muito baixo mesmo, tá? Ô, gente, essa parte que a gente está entrando agora, da termologia, a gente costuma chamar de calorimetria. Tá. Vamos primeiro fazer o recorte do que a gente vai estudar na calorimetria. Se eu for traduzir numa linguagem mais simples, né, o que é calorimetria, eu estou falando de medida de calor. Medida de calor. A gente viu que o calor é diferente de temperatura. A gente viu que uma substância, quando recebe ou perde calor, varia a temperatura. E que o calor pode se propagar de formas diferentes. A nossa pergunta agora é: quanto de calor se propaga? A gente sabe que o calor ele tem um jeito bem específico de se comportar. Ele flui de quem está com maior temperatura até o de menor temperatura. Só que esse fluxo ele vai terminar uma hora. E essa hora é a hora em que os corpos estão na mesma temperatura. Então, quando se estuda calorimetria, você começa a responder perguntas do tipo: vou dar exemplo. Quantos graus a areia esquenta se eu der 1.000 calorias para ela? Isso é uma pergunta, né? Será que se eu der 1.000 calorias para a água, ela esquenta a mesma coisa que a areia? Não, a gente acabou de discutir que não. Então, o nosso problema agora é calcular isso. É calcular. Outra pergunta que é muito comum quando se estuda calorimetria. Essa daqui todo mundo já viu. Imagina que, vamos supor, eu tô com um filho recém-nascido em casa. Acabou de nascer meu filhinho lá, a gente vai dar banho no filhinho, tal, aquele medo de pegar a criança. E a gente tá sem energia em casa. Eu preciso dar banho morno na criança. Então o que que eu faço? Eu vou lá no fogão de a gás, esquento água, pego água fria e misturo. Vamos supor que eu queira aquecer a temperatura do banho do bebezinho uns 39, 40 graus. Quanto de água a 10 eu preciso misturar a água fervendo para chegar nos 40 graus? Entendem? Esse tipo de pergunta que a gente vai passar a responder agora. A gente vai aprender a calcular quanto de uma massa fria com uma massa quente precisa ser misturada para atingir uma determinada temperatura. Isso a gente chama de balanço energético. A gente vai colocar os dois corpos para trocar o calor e vai começar a fazer conta com isso. Tudo bem? Só que antes de fazer isso, a gente precisa se preparar. E o que que significa se preparar? Conhecer o que a gente chama de propriedades térmicas de um material. Então, estudar calorimetria começa quando a gente fala sobre propriedades térmicas. Aqui, quando a gente fala em propriedade térmica, a gente está falando de propriedades que têm a ver com variações de temperatura. Quando se estuda calorimetria, existem três propriedades que são muito importantes para a gente, tá? A primeira delas, a gente chama de capacidade térmica. Capacidade térmica, tá? Ô, gente, é muito importante que dentro desse ponto a gente entenda e sempre não perca de vista o seguinte: você deu calor, temperatura muda. Tirou calor, temperatura muda. Então, quando eu falo de capacidade térmica ou de propriedades térmicas, a gente está interessado justamente nessa questão. Quanto de calor eu preciso dar para um corpo esquentar 1 grau? Tá? Por exemplo, imagina que eu tenha uma xícara. Vou tentar desenhar uma xícara aqui. Xícarazinha, asinha da xícara.
e aqui o pires, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar calor para essa xícara. Só que ela não tem nada. Não tem nada, ela está vazia. Eu vou dar calor para um objeto, tá? E eu vou medir a variação de temperatura desse objeto. Tá bom? Vamos supor, para título de exemplo, que eu chegue para vocês e fale assim: olha, gente, eu dei para esse corpo, sei lá, vai, 1.000 calorias e eu percebi que esse corpo esquentou 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Então eu vou dizer assim: olha, a cada 1.000 calorias que esse corpo recebe, ele consegue esquentar 25 graus. Tudo bem isso? Isso é chamado de capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo, como o próprio nome está dizendo, se refere a quantas calorias ele precisa para esquentar uma certa temperatura. Tudo bem? Mas calma que a gente ainda vai mexer mais com essa história. Por que que a capacidade térmica é importante para a gente? Justamente para explicar situações como água e areia. Né? Por exemplo, se essa xícara for de porcelana, isso aqui vai dar um valor. Se essa xícara for de metal, vai dar outro. Se essa xícara for de vidro, vai dar outro. Cada. Se essa xícara, em vez de ser uma xícara, for uma caneca, vai ser outro. O calor, a capacidade térmica de um corpo, gente, ela é uma propriedade extremamente genérica. Ela não vai te dizer qual é o tamanho do corpo. Ela não vai te dizer qual é a massa do corpo. Nada. Ela só vai te dizer, olha, quantas calorias para quantos graus. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Quando a gente vai expressar essa propriedade, a gente tem que expressar de uma forma padronizada. O que que eu quero dizer com isso? Eu não vou dizer que a capacidade dela é 1.000 para 25. Eu vou dizer quanto é para cada grau. Vocês entendem essa expressão? Quanto para cada grau Celsius. Se é 25, se é 30, dane-se, mas o que basta para mim é a cada grau. Então eu vou inventar uma fórmula. Eu vou inventar uma fórmula. Ó, eu vou dizer que a capacidade térmica é o quanto de calor esse queridão recebe dividido pelo quanto de temperatura ele muda. Entenderam? Quer ver? Vamos fazer conta. Ela usa 1.000 e esquenta 25. Então eu vou dizer, olha, a capacidade térmica da xícara é 40 calorias por grau Celsius. Vocês entendem qual é a importância de você saber isso? A importância de você saber a capacidade térmica de um corpo é saber exatamente quanto de calor ele precisa para esquentar uma certa temperatura. Então, por exemplo, se eu der 400 calorias para a xícara, ela esquenta 10 graus. Entendeu? Se eu tirar 400 calorias da xícara, ela esfria 10 graus. Deu para entender o lance? Tá? Então veja, existe aqui claramente uma relação entre o calor e a variação de temperatura, não existe? Então, ó, existe, portanto, vírgula, portanto, vírgula, uma relação matemática
entre uh, Q e delta teta, tá? Quando a gente fala em estudar propriedades térmicas, é justamente conhecer essa relação, tá? Relação entre Q e delta teta. Vê se você concorda. Ó. Na verdade, o que eu estou escrevendo aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó. Só que diferente, isolado, né? Aqui, ó, eu estou olhando para a fórmula e tentando entender o que que é capacidade térmica. Ó, capacidade térmica é quantas calorias ele precisa para esquentar 1 grau. Essa forma de enxergar a relação ela é mais legal, por quê? Porque ela te diz quanto de calor uma coisa precisa para esquentar um certo tanto. Por exemplo, para nossa xícara, que número vem aqui? 40, aqui, ó. Então, o calor, ele é 40 vezes a variação de temperatura. Entende o que que é capacidade? Tipo assim, por exemplo, se eu quiser esquentar 1 grau, 40 vezes 1. Se eu quiser esquentar 2 graus, 40 vezes 2. Se eu quiser esquentar 3 graus, 40 vezes 3. Como eu não me aguento, claro, né? Como que é o gráfico dessa porra? Olha só. Consegue enxergar a funçãozinha? Y, calor recebido. X, variação de temperatura. O coeficiente angular é a capacidade térmica. O que acontece? Você vai dando calor, o corpo vai esquentando. Você vai dando calor, o corpo vai esquentando. Ok? Isso. Só que a diferença é que esse número aqui, para cada substância é diferente. A nossa xícara, esse número vale quanto? 40. Agora, para pensar um pouquinho, pessoal. Vocês estão enxergando aqui um triângulo meio tosco? Quanto mede isso aqui, ó? Que? Quanto mede isso aqui, ó? Delta T. Vocês estão percebendo? Se eu pegar o cateto oposto pelo cateto adjacente, o que que eu tenho? A tangente do θ, que é o coeficiente angular da reta. Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque a questão pode vir na forma de gráfico. O cara fala assim, olha, o cara fala assim, olha, eu tenho 3 pratos idênticos em massa, 3 pratos idênticos em massa, só que eles são feitos de substâncias diferentes. Eu vou fazer um teste no laboratório para medir o calor, a capacidade térmica dos pratos. Então, o que que eu vou fazer com os pratos? Eu vou colocar calor e vou medir variação de temperatura. Vou fazer exatamente isso aqui. Para o primeiro prato, eu tenho isso. Nhim. Vou colocar aqui, prato um. Para o segundo prato, eu tenho isso. Nhim. Para o terceiro prato, eu tenho isso. Ok? Agora vem a situação. Imagina que esses 3 pratos estão na mesma temperatura. Eu vou dar calor para os 3. Só que eu vou dar a mesma quantidade de calor para cada um deles. 1.000 calorias, 1.000 calorias, 1.000 calorias. Quem vai esquentar mais? O prato um, o prato 2 ou o prato 3? Aqui é temperatura, tá, gente? Não é tempo, não, tá? Ó, qual
aquece mais? Eu estou usando uma linguagem meio tosca, tá? Qual aquece mais caso os três recebam a mesma quantidade de calor? De calor. Percebe como é uma questão essencialmente de interpretação de gráfico? Se você não souber nada do que eu acabei de falar, mesmo assim você consegue resolver a questão. Ó, eu quero saber qual esquenta mais se os três receberem a mesma quantidade de calor. Pega uma quantidade de calor qualquer, aqui ó, chama de quê? E joga nas três. O calor não está no eixo Y? Então imagina, eu vou dar a mesma quantidade de calor para os três. Quando eu der a mesma quantidade de calor para os três, qual vai esquentar mais? Aquele que tiver o maior coeficiente. E qual é aquele que tem o maior coeficiente? É a curva mais ou menos inclinada? O que que vocês acham? Ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele recebeu uma quantidade de calor Q e variou isso de temperatura, ó. Esse aqui recebeu a mesma quantidade e variou a temperatura. Só que qual variou mais? O 2. O 3 recebeu a mesma quantidade de calor e variou mais ainda a temperatura. Então veja, o que que me parece claro? Que esse cara aqui, ó, ele consegue aquecer mais se os caras receberem a mesma temperatura. O, eu chamei de prato, né? O 3, o sistema 3. O sistema 3, pois possui uma capacidade térmica, o quê? Menor. Oi? Menor? Por que menor? Vamos pensar, ó. Com a mesma quantidade de calor. Então, vamos lá. Se ele aqueceu mais com a mesma quantidade de calor, essa conta ficou menor, não ficou? Então, ó, tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, porque esse é um ponto muito importante da aula. O que significa ter capacidade térmica alta ou baixa? Quando um corpo tem capacidade térmica alta, o que que isso quer dizer? Que ele recebe muito calor e varia pouco a temperatura. Quer ver, ó? Faz essa reflexão aqui, ó, que aí você não esquece nunca mais. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre o que é alto é melhor, entende? Ó, essa aqui é a conta. Vamos ser bem generalistas. Quando eu falo que esse número aqui, ó, ele é alto, é porque o resultado dessa conta é o seguinte, ele recebe muito calor e esquenta pouco. Tipo a água é assim. Então, tipo assim, ter capacidade térmica alta, você pode guardar na tua cabeça o seguinte, ele tem dificuldade para esquentar. Você precisa de muita caloria para esquentar pouquinho. Quando essa conta é pequena, aí você tem a outra configuração. Se a conta é pequena, é porque ele recebe pouco calor, mas é capaz de esquentar muito a areia. Entenderam? Então, ó, eu vou falar uma coisa idiota. Esquenta fofo, tá ligado? Esquenta pouquinho. Esse aqui esquenta muito, tá? O esquenta mais fácil, digamos assim. Então, materiais que têm facilidade para esquentar e esfriar, vide o caso da areia, vide o caso do ferro, tá? Ou dos metais, de alguns metais, tem essa capacidade térmica sim, ok? Tá? Vamos embora? Vamos. Eu vou parar por aqui. Eu ainda preciso de dois conceitos que eu não consigo terminar em 10 minutos, tá?
Vocês tenta me lembrar na semana que vem que eu preciso falar de calor específico e calor latente, tá? Os dois. Aí a gente terminando isso, a gente já pode fazer exercícios. Essa parte de teoria ela é bem mais curta do que a parte de propagação, tá bom? Então é isso, gente. Se alguém quiser assistir a aula da UERJ, mesmo não participando, eu vou mandar para vocês o link no grupo quando der mais ou menos uns 10 para as 3, tá? Eu separei 39 questões. Talvez a gente não consiga fazer todas. Então, assim, quem quiser assistir a aula, mesmo que não vá fazer a UERJ, vale a pena, tá? Só que ela vai ser só online. Eu vou dar essa aula só no online. Tchau. Tchau.